Nossa entrevistada fala pra Chuchu. Se alguém ligar enganado para casa dela, ela puxa a conversa e fala por 1 hora e ainda troca receita. Ela já praticou e pratica muito esporte. No passado, até convidada para ser secretária de esportes ela foi. Além de fazendeira atuante, ela é dona de uma deliciosa fábrica de chocolate. Olá, Betinha Verdades. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente, essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer. Ô, Betinha, é verdade que seu pai era muito rico até a adolescência dele? Morava no Rio Grande do Sul É. e eles tinham fazenda de gado e meu pai foi então criado com muita mordomia. Muito danoninho, né? Muito. E aí meu avô, inclusive, foi estudar em Piracicaba, aqui, Sei. foi agrônomo e tudo. Casou com a minha avó aí. Sei. Mas naquela época dava muito dinheiro a lã. Uhum. E eles trocaram tudo por carneiro. Sei. E carneiro era o auge, né? Deu uma peste, Arthur. Morreram todos os carneiros. E as 3 fazendas eles tiveram que devolver ao banco. 3 fazendas? 3 fazendas no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, São Gabriel. Uhum. E dali, de filhinho de papai, ele foi tocar boi no pasto. Sei. Tá? Perderam tudo. E meu avô, que era muito metido também, não queria estudar, foi lá no baúzinho, que ele devolveu o diploma pro meu bisavô. Foi pegar o diploma e veio prestar um concurso aqui em São Paulo, prestou concurso e passou. Escolheu Araçatuba e foi o primeiro agrônomo aqui a vir para Araçatuba. Que bacana. Naquela época da guerra, né? E o papai, então, veio, trouxe meus avós para cá também, aliás, minha avó com os irmãos, e foi trabalhar em oficina. Seu pai foi depois fiscal de renda, né? Sim. E foi trabalhar no Batentão mesmo. O Betinha disse que você teve um irmão com paralisia infantil e que Quando vocês eu passaram nasci. por dificuldades. Foi mesmo? Foi. A minha infância foi bem tumultuada, porque quando eu nasci, ele teve. Então tivemos muita dificuldade. Nós tivemos muita dificuldade, apesar de que minha avó materna, eles tinham fazenda, então tinham condições, né? Meu avô era todo metido, o primeiro aero-ilhas que saía na cidade era dele. Então ele era todo metido. Mas papai tinha muita dificuldade com dinheiro, então a gente começou a vida assim, era uma bicicleta, depois papai teve uma lambreta, foi assim, a minha vida foi muito assim, andava de charrete. Foi seu avô paterno que apresentou sua mãe pro seu pai? Foi, a mamãe trabalhava na coletoria, o papai também era fiscal de renda, e já era maioradinha, tinha 26 anos a mamãe. E ele falava, olha, eu tenho um cara para te apresentar, porque o papai era malandro, nossa, já teve 4 noivas. É mesmo? E meu avô falou, tem um cara para te apresentar. E apresentou. E meu pai se interessou pela minha mãe e disse assim para minha mãe, olha, Zélia, eu quero namorar com você, mas se você quiser aceitar, você olha de hoje pra frente. Que de hoje? Se você olha ontem, você não casa comigo, não. Ela topou, né? Topou. Ela topou. E namoraram em 10 meses e casaram. Quando é que você começou a se interessar por esportes? O papai foi esportista, mas você sabe que eu nunca fiquei sabendo? Nunca fiquei sabendo. E na escola, eu já era muito pequenininha e tudo, e eu olhava no Colégio das Freiras as meninas treinando, né? Eu estava na primeira série. Ia no catecismo e ficava lá assistindo, enforcava o catecismo. Pra ser bem sincero, enforcava. Mas você com 13 anos, você foi convocada para a seleção de vôlei de Araçatuba com essa altura? Ixi, e fui titular, viu? Eu nunca fui reserva, não, eu sempre fui titular. O Gastão foi meu técnico. Onde é que você fez a faculdade de Educação Física? Eu fui a primeira turma de Araçatuba. Fui a primeira turma aqui em Araçatuba e fiz o primeiro e o segundo ano. O terceiro eu fui para Bauru. E Lençóis Paulista, que era no interior, a cidade que apoiava muito voleibol e tinha um time excelente, me convidou para jogar lá. Bauru também convidou. E Lençóis me puxou para lá. E me deu a faculdade de presente. Pagavam. E na época, o papai
tinha os 2 meninos, o Nelinho e o Carlinhos também estavam na faculdade. E então eu já comecei a ajudar meu pai nessa época já, que era tudo com muita dificuldade a nossa vida. Houve até uma homenagem dos 70 anos de vôlei recentemente. Lá ficou uma família, eles têm, eu morei na casa do técnico e tudo, então Você tem diz homenagem. em Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulista. E nos 70 anos da cidade, com Lençóis Paulista, eles me convidaram, todas as festas que tem, eles me mandam camiseta, eles têm o maior carinho. Em 1974, você voltou para Araçatuba e abriu uma academia de ginástica. Que tipo de aula você dava? Para ser bem sincera, Arthur, eu nunca gostei muito de ginástica, eu gostava de esporte, Uhum. né? Mas eu abri uma academia de ginástica, Araçatuba não tinha muito. Mas eu queria, assim, diferente. Eu queria dançar, adorava dançar a vida inteira. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer as duas coisas juntas. Então eu adorava samba, adorava valsa. Você colocava samba e valsa nas aulas? Uhum. Então eu fazia punha valsa e fazia os movimentos que a gente fazia para 1, 2, não, era tá. Então eu fazia um reboleu nas minhas aulas. E a mulherada gostava, as pessoas de idade gostavam. Então era que foi uma delícia. Sucesso, você chegou a ter 200 alunos. Nossa, né? Muito mais. Mais, né? Nossa, a academia era um sucesso. Eu quero saber como é que você conheceu o Edivar Bernardi, seu marido. O Edivar era amigo do Carlinhos, meu irmão. Então ele ia muito lá em casa. Ele ia muito. Inclusive ele chegava lá em casa, eu tava de short, de bob na cabeça, de penhoar, e eu adorava conversar com ele. Ele conseguiu se interessar por você Nossa, até de cara, bob? Vou te contar um negócio. Ele me viu de tudo quanto é jeito. E eu nunca me preocupei de estar bonitinha, porque era uma pessoa que eu nunca olhei para ele com outros olhos. Eu senti assim, a gente não era... a gente era, por exemplo, da mesma classe social, porque ele frequentava o Araçatuba Clube, eu também a frequentava. Ele ia no Cine de São Francisco, eu também ia, mas eu nunca olhei o Edivar como uma pessoa que eu quisesse namorar, você entendeu? Nunca. Eu senti assim, ele era de uma classe socioeconômica. Não, assim, não, como é que eu vou dizer? Eu acho assim... Como é que eu vou dizer? Da cultural não era diferente também. Então, né? Vocês eram da mesma classe sociocultural, mas de uma classe econômica diferente. Isso te incomodava um pouco? Exatamente. Não é que me incomodava. Eu não... Sei lá, eu sempre fui muito... Sempre me coloquei no meu lugar, sabe? Assim... Nunca fui muito pretensiosa. Mas você achava que ele era superior só porque fazia parte? Não sei, mas eu achei que talvez ele não se interessasse. Eu sempre estive no meu lugar. Você tá entendendo? Eu nunca fui uma pessoa muito pretensiosa, nunca olhei para as pessoas interessadas. Era uma pessoa normal para mim. Mas conta daquele dia que ele se sentou ao piano. Então, e ele, diz ele, que ele já me olhava fazia tempo, mas eu tinha namorado. Eu tinha namorado. E eu saía, às vezes... Passava em casa, o carro dele estava em casa, eu voltava para conversar com ele. Mas eu tinha namorado, não tinha nada a ver. Você tá entendendo? E ele ia com as namoradas dele lá. Um dia, tô bela e formosa, esperando meu namorado em casa. Ele foi conversar com meu irmão foi tomar banho, minha mãe também. Eu tô lá sentada no sofá, ele senta no piano e toca aquela música. Se você quer ser minha namorada... E olhou pra trás e me deu uma piscada. Mas ele era meu amigo, cara. Eu levei um susto. E olhou sério, assim, olhou pra mim e deu aquela piscada. Falei, cara, o que tá acontecendo? Mas a minha sorte foi que o meu namorado chegou e eu zarpei. Mas o sinal foi dado ali, né? Foi uma coisa... E ele sumiu também. Mas depois, eu sei de uma história que você estava na cabeleireira, ele descobriu e foi lá. Não, mas aí depois um dia, e olha bem, Arthur, nessa gravação, tá fazendo 35 anos, nesse dia mesmo, que ele apareceu, era aniversário de uma sobrinha minha, era um aninho dessa sobrinha minha. E ele chegou lá e viu que eu tava sem namorado. Ele até foi pro aniversário e tal. E tem sempre aqueles bochichos, olha, cara, tá te dando em cima e tal, não perca tempo. Eu falei, eu não gosto disso, não quero isso. Não tenho nada com ele, não quero nem nada. Mas ele começou a ir, telefone, um dia ele me aparece, simplesmente no meu cabeleireiro, que ficou sabendo. Ele falou, olha o que eu trouxe pra você. Quando eu olhei, Arthur, ele me aparece com um barco
inteirinho escrito Elizabeth. Você tá louco? Ele falou, não, eu já registrei na Capitania dos Corpos, dos Portos. Eu falei, escuta, mas Elizabeth e sua namorada? Porque ele tinha namorada, Santana não tinha namorada. Sim. E José Bonifácio. Eu falei assim, Elizabeth? Eu falei, o que você falou pra tua namorada? Ele falou assim, eu falei que é uma homenagem à Elizabeth, da rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, mas larga de ser safado, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Não, mas isso deve ter te tocado Isso ele foi pouco, embora né? pescar com meu irmão, é Mas muito safado. parece que no dia seguinte houve uma festa na PAI em que você era garçonete. A gente trabalhava na PAI até, eu convidei ele para ir, ele falou, não posso, não sei o que, enfim, ele apareceu. Apareceu, eu convidei ele para jantar, e ele queria que eu sentasse com ele na mesa, eu não podia, eu trabalhava, era garçonete e tal. Mas Arthur, a coisa do destino, e eu tô bela e formosa, recolhendo as coisas da mesa, eu não tropeço e derrubo todo o molho em cima dele, Arthur, quase morri de vergonha. E aí, pedi mil desculpas e tal, peguei um pano e comecei a limpar, e aí ele falou, ainda bem, que pelo menos você tá aqui pertinho de mim. Passando a mãozinha sem nele, vergonha. Né? E ainda limpando, porque ele ia pra José Bonifácio ainda namorar, ainda eu tava arrumando pra ele ainda namorar. O Betinho, mas que depois ele te convidou para jantar porque ele tinha desenrolado as coisas. Eu falei bem pra ele, falei, olha, eu sou mulher de ter uma pessoa só. Então, se você tem alguma coisa, você se desenrola. Um dia ele chegou, me chamou para jantar e falou, tô desenrolado, né, e tal, e pediu, vamos namorar e tal. Mas você gostava dele? Não, eu tinha acabado de terminar com um namorado que eu gostei muito, né? Mas é como eu disse assim, paixão com decepção acaba. Sim. Então eu acho que eu não amava. E o que você pediu pra ele, que eu me lembro que você ter comentado? Eu não amava o Edivar, eu tinha assim, eu gostava do Edivar, porque ele é uma pessoa muito agradável, uma pessoa e eu falava pra ele, eu quero te pedir um favor, tá? Não me dê presente, não me agrade com coisas assim que não seja, eu quero gostar de você porque você é, eu quero que você me mostre quem é o Edivar. Me dê essa oportunidade. Porque se eu tiver que ficar com você, eu quero ficar pelo que você é. Diz que em uma semana ele disse que queria... Não, ele já queria falar com meu pai. Se casar com você. Jeito, não. Mas não conta rapidinho a história daquela fita que você fez e ele chorou. Tá, e a gente assim, um dia ele telefonava, um dia ele escrevia e eu, num dia ele não fez nada disso. No telefone eu falei, poxa, o cara não quer mais nada comigo e um dia ele sumiu. E aí eu fiquei muito triste, chorei, senti uma falta dele incrível. E eu escrevi. Tudo que vinha no meu coração, eu escrevi. Aí eu lia, não achava muita graça. Assim, a emoção que eu tinha era maior do que estava no papel. Talvez eu não... Então eu tive a ideia, eu peguei uma fita e li e falei aquilo que eu estava escrevendo. E era dia 2 de dezembro, porque tudo era dia 24 de setembro. Foi muito curto o nosso tempo de namoro, noivado e casamento. Era dia 2 de dezembro e ele veio, né, pra gente sair e tal, e eu falei, olha, eu escrevi isso pra você e pus no gravador pra ele. Aquilo ele em prantos, assim, chorava, e meu pai lá fora fazendo um churrasquinho pra ele. Lá em churrasco em casa era normal. Ele levantou, foi lá e chegou pro meu pai, olha, senhor Nélio, chega aqui. Aí ele abaixou, ele tava falando tão alto, abaixou e me pediu em casamento. E te pediu em casamento. Questão de opinião, volta já.